lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus ilumina os nossos passos e ilumina o nosso caminho. Então, o seu caminho será seguro quando você o acompanhar segundo a palavra. Vamos então seguir por esse caminho, falando de toda a palavra de Deus, a começar por Gênesis, e vamos navegar nesse oceano imenso que é a palavra de Deus, com seus 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Então fique conosco até o final, esse vídeo é muito top e você vai gostar. Antes de começar esse vídeo, para você que não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, tá? Dê o seu like, não se esquece, ativa o sininho das notificações para você receber todo o conteúdo que a gente colocar, tá bom? Então vai lá, lá na descrição tem um link também de um estudo muito bacana que vai abranger muito mais falando sobre o livro de Gênesis, tá? Porque hoje a gente vai começar, claro, por ele, falando de Gênesis, tá? A Bíblia ela tem suas divisões, tá? No primeiro vídeo nós falamos sobre métodos de estudos bíblicos e nós falamos sobre o dispensacionalismo, tá? E nós vamos discorrer por esse caminho falando sobre o dispensacionalismo e você vai compreender a origem da humanidade, o caminho que ela tomou, aonde nós estamos, para onde nós vamos dentro desse caminho segundo a palavra de Deus. Dentre as divisões da Bíblia, nós temos o Pentateuco, que começa com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, também chamado do livro da lei, tá bom? É onde a gente vai começar essa jornada, tá? E entendendo dentro de cada livro aonde está o dispensacionalismo, tá? Então a gente vai estudar e discorrer um pouquinho sobre isso. Vai ser bem básico, bem específico, tá bom? E assim a gente vai seguir nesse caminho, tá bom? O Pentateuco, ele é atribuído, a autoria do Pentateuco, na verdade, é atribuída a Moisés, tá? Então, cronologicamente, o primeiro livro da Bíblia não é Gênesis. O primeiro livro a ser escrito, na verdade, é o livro de Jó, que está entre o ano 2000 e 1800 a.C. E Gênesis ele foi ser escrito entre 1445 e 1410 a.C., tá? Mas organizando pela ordem de fatos, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? O primeiro do Pentateuco e do Antigo Testamento. Gênesis, né, ele conta a história da criação, o princípio da criação, o princípio do mundo. Na verdade, não foi a criação da terra, como alguns dizem, mas como a terra estava sem forma e vazia. E Deus ele torna a dar forma à terra, né? E ele cria os animais. O que Deus faz, tá, é o seguinte, ele dá à terra toda a condição de abrigar o homem. Deus já tem o plano da criação em mente, obviamente, né? E ele prepara toda a terra para a criação do homem. Então ele dá forma, ele faz separação entre dia e noite, ele faz tudo para que o homem conseguisse viver na terra. Aqui há uma teoria de que a terra era sem forma e vazia. Existe uma teoria chamada teoria do hiato, que diz que a terra era sem forma e vazia por causa da queda de Satanás. Inclusive, tem uma Bíblia cronológica, que eu não vou lembrar o nome agora, que ela coloca o texto de Ezequiel 28, por exemplo, um texto de Isaías também, que diz que Deus não criou a terra para estar vazia, mas sim para ser habitada. E o que teria causado essa destruição é o que diz Ezequiel 28, que do querubim ungido, né? Apocalipse 12 também fala que Satanás ali, ele foi lançado à terra depois que se rebeliou contra Deus. Então, esse querubim ungido, citado por Ezequiel 28 e também em Isaías, ele teria se rebeliado e sido expulso do céu. O que dá mais força a essa teoria é que Jesus diz no Evangelho de Lucas que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. O relâmpago, ele cai na terra, ele é visto da terra, ele causa luz forte, um estrondo forte. Então,
existe a possibilidade da terra ter ficado sem forma e vazia após a expulsão de Satanás do céu. Então, o que Deus faz aqui é tornar a dar forma à terra. Inclusive, a teoria do hiato diz que os dinossauros teriam sido extintos por causa dessa explosão. A terra não foi criada aqui. Deus deu forma porque ela estava sem forma e vazia. Então Deus ele preparou tudo, criou o homem, plantou no jardim para que o homem pudesse viver. A palavra Gênesis, né, é uma transliteração da palavra grega, que é o título desse livro na Septuaginta. Tá? No original hebraico, a primeira palavra do Gênesis é Bereshit, que significa princípio, ou no princípio. Então Gênesis ele conta o princípio de tudo. Tá? O Gênesis ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao 11, ele traz a história de 4 grandes eventos, que é a criação, a queda, o dilúvio, a confusão das línguas, né, na Torre de Babel, e a segunda parte pode ser dividida entre o capítulo 12 e o 50, que conta a história de 4 grandes personalidades, começando por Abraão, Isaac, Jacó e José. Então a gente vai discorrer aí um pouquinho sobre isso, bem rapidamente, sem delongas, tá bom? Primeiro, a criação. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis fala sobre a origem de todas as coisas, tá? Fala sobre os 6 dias da criação e um dia de descanso que Deus teve, tá? A criação dos animais, a criação do homem e a criação da mulher. Aqui se dá a dispensação da inocência. Após isso, nós vemos entre o capítulo 3 e o capítulo 5 a queda do homem, o pecado de Adão, né? Nós vemos a sutileza de Satanás, a redenção dada por Deus, tá? O assassinato de Abel, e aí nós vemos o ministério de Enoque, tudo isso entre o capítulo 3 e o capítulo 5. Tá? Aqui entre o capítulo 1 e o capítulo 5 está a dispensação da inocência, a primeira dispensação e também o primeiro juízo, que foi a expulsão do homem do jardim do Éden. Tá? E aí entre o capítulo 6 e o capítulo 9 tem a condenação, que é o dilúvio. E aí vem a dispensação da consciência. Após a queda, né, as atitudes do homem começam a ser mal perante os olhos do Senhor. Deus olha para a terra, não vê um justo sequer, e ele decide então exterminar a terra através do dilúvio e preservou um casal de cada espécie, e Noé fazendo uma arca, e assim se dá o dilúvio, que é o segundo juízo e também a segunda dispensação, a dispensação da consciência. Tá? Aqui entre o capítulo 6 e o 9, fala sobre a situação antes do dilúvio, a salvação por meio do dilúvio e a tragédia depois do dilúvio, que nós vemos como Noé ele é embebedado pelos filhos e tudo mais. Então aqui é a dispensação da consciência. Tá? Nós vemos na genealogia de Noé o seu filho Sem. No capítulo 10, no versículo 21, de Sem vem um filho chamado Éber. Por que eu estou acrescentando isso? Você vai entender. Tá? Essa é a dispensação da consciência e o segundo juízo divino, que foi o dilúvio. E aí nós entramos na terceira etapa, do capítulo 10 ao capítulo 11, a Torre de Babel, a confusão de línguas. Tá? E aqui nós entramos na dispensação do governo humano, que é quando Deus ele espalha as nações, ele confunde as línguas. Aqui nós vemos a arrogância do homem, o julgamento de Deus e a origem das nações. Tá? E aqui tem o terceiro juízo de Deus, a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano, e o terceiro juízo, que foi a confusão de línguas. E aí nós entramos no período patriarcal, do capítulo 12 de Gênesis, entra o período patriarcal que começa com Abraão e termina com José. E aqui começa uma nova dispensação, que é a dispensação da promessa, feita por Deus a Abraão e a sua descendência. Tá? Por que eu frisei o nome Éber, descendente de Noé, filho de Sem? Porque lá no capítulo 14 de Gênesis, versículo 13, Abraão é chamado de Hebreu. Hebreu vem de Éber, tá? Que era descendente de Sem, filho de Noé. Tá bom? Então nós vemos aqui Abraão, nós vemos o problema de Ló, nós vemos o problema de Ismael,
aonde nascem os ismaelitas, que hoje são os árabes, tá? De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, Jacó se torna Israel, da onde vem o termo israelita. Israel, então, né, Jacó tem um filho chamado José. José ele é vendido como escravo ao Egito, né? Então, aqui, quando ele vai para o Egito, José ele é preso, ele é acusado pela mulher de Potifar de ter tentado abusar dela, então ele vai parar na prisão. Na prisão ele decifra, né? Ele revela o sonho do copeiro e de um padeiro. E depois disso, o rei, o faraó, tem um sonho e lembram que José tem, né, esse dom e chamam José para revelar o sonho do faraó. Ele revela, e então no capítulo 41 de Gênesis, versículo 37 ao 57, porque ele revelou esse sonho, ele ganha o cargo, o ofício de governador do Egito. Cargo esse que não existia, tá? Mas Moisés foi a segunda pessoa mais importante no Egito depois de Faraó. Então aqui ele passa a ser governador, a terra passa por uma grande fome, que inclusive esse foi o sonho de Faraó, 7 anos de fartura e 7 anos de fome. A terra passa por uma grande fome. Como o Egito tem comida armazenada por causa da revelação que José interpretou para o faraó, os irmãos de José vão parar no Egito à procura de alimento. José então perdoa seus irmãos, né? E os seus irmãos levam Jacó para o Egito, onde Jacó agora vai viver com seus irmãos, e a Bíblia diz que eles vão com 70 pessoas. Todo o clã de Jacó, de Israel, eles vão para o Egito então, e eles vão viver no Egito. Então nós temos aqui a dispensação da promessa que se estende de Abraão, vai até a José e se estende para o povo de Israel. Aqui então eles vão viver no Egito, tá? Ali Jacó vai morrer, tá? Ele abençoa os seus 10 filhos e os 2 filhos de José, que vão passar a ser as 12 tribos de Israel: Ruben, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Assé, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Vai se tornar então as 12 tribos mais tarde, quando Israel se constitui nação. Então Jacó morre com 147 anos no Egito, em Gênesis 47, versículo 28. José leva o corpo de Jacó para sua terra no capítulo 50, que é o último capítulo de Gênesis, tá? E todo o Egito fica de luto, capítulo 50, versículo 3, por causa da morte de Jacó, tá? Então aqui no Egito, né, José vai viver mais um período de tempo, e o capítulo 50, versículo 26, que é o último versículo, fala sobre a morte de José com 110 anos. E aqui termina o livro de Gênesis, tá? Então, a dispensação da promessa é a 4ª dispensação e também o 4º juízo, que vai vir quando a gente entrar no Êxodo, tá? Eles entram no Egito, ali eles ficam, Jacó morre, José morre, e no Êxodo nós vamos ver como que um novo governador entra, um novo faraó, que não conhecia José, o povo cresce e se torna escravo. Esse é o 4º juízo, a escravidão no Egito, e nós vamos ver isso no próximo vídeo, quando nós falarmos sobre o livro de Êxodo, tá bom? Então eu te espero até lá, até esse próximo vídeo, para a gente falar um pouquinho mais da palavra de Deus.